irmãos e irmãs que nos acompanham através deste canal, o Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, sejam todos bem-vindos. Hoje é o dia 1º de fevereiro, terça-feira da 4ª semana do Tempo Comum. O texto para a nossa reflexão é o Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos do 21 ao 43. Estamos diante de dois relatos de cura. Tudo começa quando Jesus faz a travessia numa barca e chega à praia. Chegando naquele espaço, Jesus é aglomerado por uma grande multidão. Ali ele dialoga, evangeliza, apresenta a boa notícia, quando repentinamente alguém se joga aos seus pés, caiu aos seus pés. Trata-se de um homem que é nominado Jairo, que exercia uma função no cenário social, chefe da sinagoga. Acorre a Jesus com esse gesto de prostração, que diz respeito ao respeito de uma autoridade, um respeito extraordinário para com a autoridade, e podemos acrescentar que é o reconhecimento da divindade de Jesus. Acorre a Jesus para fazer-lhe um pedido. Minha filhinha está nas últimas. Se está nas últimas, praticamente está morrendo. Vem e põe as mãos sobre ela. Olhou para as mãos de Jesus como sendo elementos de cura, depositando plena confiança no Senhor e demonstrando também a sua fé. Jesus se mantém no silêncio, atende ao pedido daquele homem e começa um itinerário ou uma peregrinação rumo à casa do chefe da sinagoga, sempre acompanhado pela multidão. Neste itinerário, quando se está no meio da caminhada, uma mulher entra em cena, não é nominada, permanece no anonimato, sofria de uma hemorragia há 12 anos. Já tinha buscado vários médicos, sofreu muito nas mãos dos médicos, mas nem tudo estava perdido. Ela escutou falar de Jesus, a fé que vem pela escuta. Jairo pôs-se aos pés de Jesus, face a face. A mulher não tinha tamanha coragem ou ousadia, primeiro porque era uma mulher, segundo porque estava com fluxo de sangue. De acordo com a lei, ela estava impura há 12 anos. Quanto sofrimento! Mas a mulher tinha esperança e almejava tocar pelo menos a roupa de Jesus, na certeza de que ficaria curada. Jesus seria o seu remédio. E assim a mulher rompe as barreiras, viola a lei e, na sua ousadia, por detrás, conforme mencionou o evangelista Marcos, tocou na roupa de Jesus. Esse gesto de tocar favoreceu a cura. Jairo pediu que Jesus tocasse com as suas mãos a sua filhinha. A iniciativa foi do pai. Aqui a iniciativa é da mulher, que na sua impureza, com toda a sua vergonha, toca em Jesus e alcança a cura. Diante daquele fato, Jesus interpela: quem me tocou? Uma pergunta muito pertinente, onde se repete por 4 vezes o verbo tocar. Logicamente que os discípulos se incomodaram. Senhor, diante de tanta gente, como perguntar quem me tocou? Todos estavam tocando Jesus naquela aglomeração. Mas Jesus sentiu uma força. É como que alguém tivesse roubado algo dele. E Jesus continuou a se incomodar, a tal ponto que a mulher aparece diante de Jesus, com medo e tremendo. Mas a fé foi além do seu medo. E ela vai testemunhar e vai contar-lhe a verdade. Também prostrada, a exemplo de Jairo, aos pés de Jesus, conta-lhe a verdade. Jesus não a repreende, pelo contrário, acolhe como filha. Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e tua fé
te levou a ficar curada. É um refrão que sempre Jesus repetia após cada cura. Então, estamos diante de uma primeira cura que é interrompida pela segunda cura. Jesus despediu a mulher e continua a sua peregrinação rumo à casa de Jairo. Ao chegar ali, encontrou uma confusão, um cenário fúnebre, pessoas que choravam e gritavam, porque a menina estava morta, conforme fora relatado pelos funcionários do chefe da sinagoga, que reconhecia Jesus como mestre e que não era preciso mais incomodá-lo, porque a criança estava morta. Verdadeiros arautos da má notícia. Mas, por outro lado, Jesus é a vida, era a cura, e diante daquele cenário, o medo ia se apoderar de Jairo. Jesus imediatamente toma a iniciativa, não tenhas medo, basta a fé. Essa fé que foi expressa no início do Evangelho, no início deste relato, e que estava progredindo, mas de repente é interrompida pelo medo. Então Jesus já toma a palavra e diz, basta ter fé. E assim é que ele chega diante daquele cenário, e quando Jesus diz, a criança dorme, todos riram de Jesus, fizeram chacota de Jesus, porque aqueles eram incrédulos. Mas diante de Jesus estavam o pai e a mãe, que tinham a fé. A fé supera o medo. Jesus despediu todos aqueles que ali se encontravam na sua incredulidade, subiu ao quarto da criança, acompanhado pelos pais e pelos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que tornaram-se testemunhas da segunda cura que Jesus haveria de realizar, tomando a criança pela mão, Talita cum, que traduzindo quer dizer, menina, levanta-te. Para a mulher, a testemunha ou as testemunhas foram as multidões. Para a criança, os pais e os discípulos. E dessa forma fecha o Evangelho, a criança que tinha 12 anos, que estava morta, portanto, os pais haviam como que perdido a sua filha, agora Jesus restitui a vida e concede-lhe a criança aos seus pais, como concedeu também a dignidade àquela mulher que estava impura. Tanto a criança quanto a mulher voltaram ao convívio social. Ambas estavam excluídas por causa das respectivas doenças, impedidas de caminhar no convívio social porque eram consideradas, de acordo com a lei, impuras. Jesus é a cura, Jesus é o remédio. Diante da fé do pai da criança, diante da fé daquela mulher, Jesus curou ambas, restituindo-lhes a dignidade, a vida, e elas, por conseguinte, retomaram a sua caminhada existencial. Para nós fica a mensagem que o medo, não seremos vencidos pelo medo, porque nós temos a fé. Nós estamos progredindo. A nossa referência é Jesus, que Marcos nos apresenta como sendo aquele que é o taumaturgo, aquele que cura. Vamos nos aproximando dele, apresentando as nossas demandas, e ele, por sua vez, vai nos acolhendo na condição de filhos, na condição de homens e mulheres, e vai correspondendo mediante a nossa fé. A cura sempre vai acontecer mediante a fé de cada sujeito necessitado. Portanto, não tenhamos medo, conforme as palavras de Jesus, basta ter fé. Essa fé que nos move, essa fé que nos impulsiona a continuarmos trilhando esse caminho que nos conduzirá rumo ao reino definitivo de Deus. A todos, paz e bem.